energia que nós estamos doando não começa e não é conectada com as nossas mãos. Ela começa no centro coronário, na nossa adesão de pensamento com os benfeitores que ali estão para nos ajudar. Então de nada adianta mexermos as mãos se estamos pensando em outra coisa. Quando nós nos conectamos, e aí manter a postura de fé e oração, nós estamos imediatamente promovendo a circulação dessa energia em nosso corpo e promovendo a conexão com os benfeitores para que isso aconteça. Por que que o passe começa na cabeça e a orientação da casa que ele seja feito longitudinal, começando da cabeça? Porque o centro coronário é aquele que está mais aberto e é o centro onde nós temos o cerne do corpo mental, que é de onde promanam todos os pensamentos, é chamado por André Luiz a sede do espírito, né? Para que a gente possa avançar um pouco do que diz respeito à questão importante que muitas vezes as pessoas buscam e acabam encontrando diferenças nas casas sobre a questão do passe padronizado, não padronizado, dos gestos, o que deve ser feito. O Emmanuel é muito claro quando nos diz que o passe pode obedecer à forma que tiver maior porcentagem de confiança. E do que é essa confiança? De quem está doando e de quem está recebendo. Devemos esclarecer, todavia, que o passe, como o Rafael colocou, é uma transmissão de força psíquica, dispensando qualquer contato físico na sua aplicação. E aqui a gente poderia avançar um pouco mais para falar das questões que muito se comenta sobre cirurgias espirituais e assim por diante. Como então nós devemos nos portar como médiuns, como doadores para realizarmos isso? Em toda a trajetória, manter-se estudando, manter-se participando de seminários como esse, ter a oportunidade de ler e entender as orientações de um livro que traz quem doa, quem recebe, como se doa, como se recebe. E quanto mais a gente entender, a gente estará sendo um veículo mais preparado para ajudar aqueles que aqui vêm receber. O passista deve escolher o seu ritmo, porém, algo que é super importante para que a gente possa ter a sintonia mental. É preciso que o passista esteja completamente alinhado e subordinado às orientações da casa. De que adianta entrarmos numa sala, de que adianta entrarmos num templo de oração, se entramos com restrições mentais, se entramos com críticas interiores, se entramos com discordar de alguma coisa. E a pergunta que a gente sempre deve fazer é simples. Quando retornarmos ao plano espiritual e nos perguntarem o que nós fizemos do amor em nossa vida, se nós fomos capazes de dedicar um dia da nossa semana para curar os necessitados, para socorrer aqueles que necessitavam, será que nós podemos dizer que nós não fizemos isso porque não concordávamos com a orientação da casa? Será que nós podemos dizer isso diante de uma constatação de que nós tínhamos razão ou não estávamos alinhados a isso? Por isso, isso faz com que os passes possam estar alinhados a essa orientação da casa, para que a gente atenda de maneira uniforme as pessoas, que eles tenham menos gestos expansivos, menos gesticulações, procurando essa confiança para que isso aconteça. E isto determina sim o nosso desejo, a nossa interação, nosso alinhamento mental, para que seja algo de boa vontade, de amor, para que a gente procure o templo que nos traga isso. E não há, dessa forma, como dizer que existe algo que esteja certo ou errado, porque todas as orientações partem dos dirigentes. Muitas vezes você tem casas em que o fluxo de pessoas é muito grande. Se você pensar numa Federação Espírita do Estado de São Paulo, o fluxo de pessoas que tomam lá passe todos os dias, às vezes passa os milhares. Então, a padronização e o treinamento é uma demanda feita para que possa se atender aquilo lá. E a pergunta é simples: está errado? Está em desacordo? Não, não está.
porque atrás disso existe uma intenção, existe um planejamento para que se atenda àquela necessidade. A falta de sintonia prejudica. E é muito importante que a gente possa entender, como também o Rafael trouxe para a gente, que nós estamos diante de um papel, principalmente aqueles que estão doando, de um agente de saúde. Numa das palestras que a doutora Marlene deu, ela colocou assim que os passistas deveriam se colocar como enfermeiros com seus empregos nos hospitais. E aquele enfermeiro que um dia vai trabalhar e está relampeando, ou ele está cansado, ou simplesmente não teve um bom dia, será que ele pode ligar para o seu chefe e dizer que não vai trabalhar hoje porque está relampeando? Esta condição de levarmos a sério é fundamental para que a gente possa avançar nessa conexão e nessa confiança que nós temos. A duração do passe, ela demanda dessa questão da quantidade, dessa questão de pessoas a serem atendidas para que isso possa fluir. Os gestos padronizados não são necessários, porém, algo muito importante não só no que diz respeito ao passe, mas no que diz respeito a quaisquer outros comportamentos e julgamentos que nós tenhamos frente a qualquer postura de outras casas, de outras seitas. Não devemos ter preconceitos. Não devemos colocar que os padrões aqui adotados, ou em outras casas adotadas, são melhores ou piores do que outros lugares, porque assim estaremos reincidindo no antigo, no velho paradigma de comparação, de obtenção de recursos em nosso favor, de melhor e pior, bom e ruim. Então, não adianta a gente buscar a doação do passes e não exercitarmos a tolerância e a fraternidade. Todos aqueles que se colocam na direção do semelhante, dando aquilo que de melhor tem, são dignos do nosso respeito, são dignos da nossa ajuda, do nosso apoio, para que isso continue e se multiplique. Quem pode dar passe? André Luiz é bastante claro, e isso está bem descrito por Alexandre, Missionários da Luz. Todos podem dar passe. E é importante que a gente entenda que isso pode acontecer em qualquer momento, sem nos prescindirmos do quê? Daquele estudo. Então, fazendo referência de novo, eu estava aqui quando o Rafael falava do estudo, eu até falei para o Marta, eu falei assim, se o plano espiritual deixar realmente aqueles que pouco sabem dos gestos e pouco sabem do padrão, se o plano espiritual assim permitir, e não tenho dúvidas de que o plano espiritual sustenta, apoia e dá todas as condições de qualquer pesquisa, ali não terá efeito. Entretanto, se o plano espiritual, como nós vimos lá atrás, que é responsável por canalizar as energias, por colocar as energias no local certo, assim eu fizer, aqueles pacientes, mesmo diante de pessoas destreinadas, como o Rafael também disse, todos nós somos dotados desse fluido, todos nós podemos doar. Aqueles pacientes também podem colher resultados, mas não tenham dúvidas de que a espiritualidade avança a passos largos a sustentar toda iniciativa de pesquisas que a gente pode dar. Então, mesmo com valores reduzidos, mesmo com a questão de não ter um conhecimento, o exercício constante, o compromisso com Jesus, pautado na assiduidade, na boa vontade, no desprendimento e na dedicação, é muito importante. É importante que o passista deixe esse espaço mental, para que ele possa sempre entender que tudo decorre do pensamento, como também o Rafa nos colocou. E se esse pensamento não estiver em conexão, é como um rio que tem ali o seu leito, e que impede que os pensamentos e todo o amparo do plano espiritual possa avançar. Eu estou correndo um pouquinho para a gente avançar com os pontos mais importantes aqui. Devemos entregar a Deus todos os resultados. Não existe mediunidade que cura, mediunidade melhor ou pior. Tudo promana e deve ser entregue a Deus. Para isso é importante que a gente tenha cuidado com os elogios. Nunca, em tempo algum, inclusive no plano espiritual, quando André Luiz faz a cura, quando ele aplica a primeira vez o seu passe de uma senhora cega, que começa a agradecer, dizer que ele tem mãos sagradas, naquele mesmo momento Aniceto repreende André Luiz e diz que o elogio
de nada seria útil naquele instante. Nós somos simples elo dessa cadeia de amor que promana do Pai. Como uma tomada escura no canto da sala, por onde a energia passa. Mas a energia promana de uma usina distante, potente e 100% conectada com o Criador. Nós apenas devemos fazer com que nós não atrapalhemos que essa energia passe. Como não atrapalharmos? Fazendo o que nós temos de conexão, de prece, de postura e assim por diante. Como eu falei, Leon Denis coloca que a medicina dos crentes e dos humildes, o amor em favor da cura, e que no futuro, e a gente está vendo que esse futuro está cada dia mais próximo, ele terá muito mais expansão nos nossos dias. Para a gente fechar, muitos aqui hoje vieram receber os passes. Muitos aqui hoje vieram com as suas questões íntimas, as suas dores, as suas necessidades de tratamento, sejam eles físico, psíquico ou espirituais. Qual é o papel daqueles que aqui vêm receber? É importante que a gente saiba que no momento do passe existe uma ligação sutil entre aquele que está recebendo, o socorrista e principalmente a espiritualidade. Rafa colocou aqui que foram necessárias 4 sessões, naquele caso da menina de 13 anos, para que ela pudesse ter uma adesão e pudesse coletar tudo aquilo que estava sendo oferecido. A cura é, na verdade, uma outra cura. E o beneficiário deve criar essa tensão favorável para que a energia passe e possa ser direcionada àquilo que tem na sua necessidade. O recolhimento e o respeito na receptividade funcionam a favor daquele que está recebendo. Então, ao adentrarmos essa sala, estamos num santuário do Cristo. E quanto mais nos entregarmos a isso, com a nossa postura, com o nosso respeito, com a nossa condição de nos entregarmos a esse amor, mais seremos beneficiados. Para a gente fechar, não deixem de tirar dúvidas no livro de perguntas básicas que podemos nos fazer. Perguntas como se existe alguma contraindicação para o passe, se mulher grávida pode ou não dar passes, como a energia do passista, como que o passista repõe as suas energias, será que ele está doando? Rafa falou da doação de sangue, que a gente pode doar no máximo 1 litro. Às vezes a pessoa pode falar assim, será que eu vou ficar esgotado? Não vou conseguir depois ter energia para fazer? Como é que eu reponho essas energias e como funciona? E por quê? É importante estarmos atentos à alimentação, ao nosso comportamento do dia, nos dias em que estamos dedicados tanto a receber, quanto a doarmos o passe. É um convite que nós fazemos a todos vocês a descobrir as respostas dessas perguntas e muitas outras, na certeza de quanto mais nós nos prepararmos, de quanto mais nós estudarmos, melhor estaremos, tanto para doar e atender aqueles que batem nossas portas, quanto para nos curarmos na direção do nosso progresso espiritual. Forte abraço a todos e uma boa noite.